Outro dia eu vi uma frase que é o seguinte: a IA não vai roubar o emprego de ninguém, ela vai roubar de quem treinou a vida inteira para ser igual a um robô. Eu gosto muito de uma frase de Arthur Schopenhauer, que ele fala que num mundo em constante movimento, ou você está indo para frente ou está ficando para trás. Ninguém está parado. Quando a gente pensa em IA, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Exterminadores, Skynet. Aí eu falo para os alunos, não, vamos pensar no Matrix. Olá, como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO Latam da JLL Work Dynamics e presidente do Comitê de CEOs do WTC, e este é o podcast Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Boas-vindas a você que está conosco para acompanhar a segunda temporada do Conexão C-Level, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui você encontra uma conversa leve e de qualidade com importantes lideranças brasileiras e com especialistas que vão nos ajudar a entender as mudanças pelas quais o mercado corporativo tem passado e como podemos nos preparar para o que vem pela frente. O Conexão C-Level é uma parceria da JLL, do WTC Business Club, com o apoio da ESPM. Começamos a nossa segunda temporada revigorados, com um formato ainda mais interessante pensado para você que nos assiste. Nós vamos começar essa jornada com um tema que está em todo lugar: inteligência artificial. Vamos discutir como a inteligência artificial está remodelando as estratégias de negócio e impactando a liderança corporativa. Para bater um papo comigo sobre esse tema, tenho aqui ao meu lado o Piero Franceschi, CEO da Startse. Bem-vindo, Piero. Obrigado pelo convite. Também temos comigo o professor Samir Nassif Palma, que leciona na pós-graduação de Big Data, Inteligência Artificial e Marketing na SPM. Como vai, professor? Boa noite, obrigado, estou bem, obrigado. Muito bom estar aqui. Piero, nós conversamos um pouquinho antes, eu vou começar com você. Você fala muito da popularização do termo de IA e de como essa realidade está cada dia mais perto das pessoas. A Startse tem, inclusive, cursos voltados para lideranças, negócios, AI for Leaders, entre tantos outros. Mas você me falou que vocês treinaram 30 mil pessoas. A gente completou essa semana 30 mil pessoas em um ano e pouquinho, né? O que eu acho que diz muito sobre esse tsunami, vamos falar assim, né? Que é a AI dentro da realidade. Por óbvio, a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Para quem estuda isso há algum tempo, não é uma novidade, né? Mas é engraçado você ver quando a gente vê esses impactos exponenciais, como a gente chama, que são gradualmente de repente, né? Que eles vêm vindo. Então, era um assunto de ficção científica. Depois ele vira um assunto de nerds tecnológicos e de repente vem um assunto de bar, né? E ele saiu do nerd tecnológico para o bar, né? E ele saiu muito rápido, né? E a hora que as empresas se veem nesse negócio, elas se veem surpresas. Acho que é um pouco desse nosso tema, né? A surpresa que de repente parece que está todo mundo atrasado, né? É verdade. Eu comentava que eu tive recentemente uma experiência muito interessante que eu tomei a decisão de falar com os diretos dos meus diretos. São 80 pessoas que reportam o meu comitê executivo na América Latina. E eu estudei, fiz o AI for Leaders com vocês, e estou fazendo o AI Max agora, tentando entender um pouco mais, como eu costumo dizer, tentando saber o que eu não sei, aprendendo a fazer perguntas, né, que é uma coisa muito interessante, que, aliás, é uma das mudanças mais radicais no modelo de liderança. Os líderes enquanto pessoas que tomam decisões e têm respostas para os líderes que aprendem a perguntar, que é um atributo bastante distinto e um aprendizado muito grande para nós. Agora, é interessante que eu consegui, Piero, fazer em pouco mais de 3 horas, preparar o meu roteiro, definir o que eu queria fazer, selecionar todas as perguntas, preparar esses formulários, encaminhar para essas 80 pessoas, depois ter as respostas dessas pessoas, selecionar pessoa por pessoa, fazer um sumário de cada pessoa, conversar com aquela pessoa. Eu viajei para 4 países, falei com 60 das 80 pessoas, cara a cara com as pessoas. E uma das coisas mais importantes era quando eu dizia: eu adorei quando você disse tal coisa. Isso seria impossível fazer sem a inteligência artificial. E eu muito provavelmente levaria, não sei, 3, 4 semanas para fazer o que eu fui capaz de fazer em poucas horas. É um indiscutível ganho de produtividade. E aí vem a minha pergunta para o professor. Como é que você percebe a aderência e o conhecimento dos alunos de pós-graduação nas ferramentas de AI? Eu estou falando, claro, de um baby boomer utilizando a ferramenta como uma maneira de otimizar o seu trabalho. Mas essa geração é diferente, não? Acho que a primeira busca
pela necessidade de aprender sobre IA, independente da geração, né? Eu falo pela experiência de pós-graduação, o colega já fala aqui pela capacitação de executivos, a gente está convergindo por um desejo de aprender. Os alunos da SPM que estão aprendendo sobre IA, sobre dados, estão na fase do adquirir o conhecimento. Eles ainda não têm a experiência de aplicar aquele conhecimento. Então, cabe a nós, professores, e a mim principalmente, ensiná-los a como eles podem aplicar aquele conhecimento que eles vão adquirir dentro da sala de aula. Porque a ansiedade, ao mesmo tempo, ela é grande, né? Tudo isso que você falou, o aluno já sabe, ele já lê. O professor tem que se transformar a partir do momento que o IA está disponível para o aluno. Né? A gente pedir, como no passado, prepare uma apresentação. Eu já não sei mais hoje fazer uma análise de copyright, porque a IA generativa ela é criativa. Né? Então, você já não tem mais isso. Então, cabe a nós também, educadores, entender e se adaptar a isso. Nós não podemos deixar isso de lado. É uma ferramenta útil, os alunos podem utilizar e eles estão utilizando. Alguns com medo, é normal, mas cabe a nós ilustrar e passar o baby steps para usar a IA e também explicar a história, né? Porque é muito fácil você chegar e pegar algo pronto. Mas como chegou no que estamos hoje, é uma história bonita também, é uma história de muito difícil para ser construída, para ser explicada para os alunos. Então, essa é a percepção que eu tenho dos alunos. Você me permite, acho legal te ouvir, porque acho que a gente está no mesmo lugar, né? No sentido de que todos estão tentando descobrir. E acho que essa é uma primeira coisa interessante, porque geralmente a gente acostumou a falar nos últimos anos das novas gerações com aquele lance de assim, essa nova geração já chega pronta, já sabe tudo, porque está mais digital e tal. Pela primeira vez você tem uma coisa tão rápida que todo mundo teve um seu deslocamento simultâneo. Seja que eu tenho 70 anos de idade, eu tenho 15. Ninguém sabe como lidar com isso. Então essa é a primeira coisa muito interessante desse fenômeno. De repente, todo mundo vai ter que reaprender. E aí, acho que tem uma lógica muito legal do case que você trouxe, né, pessoal, e acho que isso diz sobre você, que é o seguinte. Nós fomos treinados para ser líderes, e o líder bom é aquele que tem a resposta. Né? E a gente está agora num lugar que eu acredito, pelo menos a minha crença, que assim, as máquinas vão ser para respostas e os humanos vão ser para perguntas. Isso inverte a lógica natural de que eu acumulo muito tempo conhecimento para dizer qual é a resposta. Eu tenho que acumular muito tempo a capacidade de questionar para poder fazer boas perguntas naquela linha de prompt. E a IA generativa é uma linguagem diferente, porque primeiro que a máquina está respirando na sua frente, porque fica aquele cursor lá, se você não souber o que colocar, ela simplesmente respira e você não faz nada. E a capacidade de botar um bom prompt, ou seja, botar um bom comando para a IA, ela vai depender de 3 coisas. Primeiro, a curiosidade de fazer boas perguntas para a máquina. Isso vai diferenciar a qualidade dos líderes. Para fazer uma boa pergunta, você vai ter que ter uma estrutura vocabular elaborada. Porque se perguntar de um jeito ou de outro, a máquina entende, porque é um código associativo preditivo. Se você fizer o código diferente, escrever pior, o resultado vai ser diferente. E por fim, repertório. Porque a boa pergunta ela é comparativa. Me fale isso comparado naquele livro, daquela coisa, daquela situação. Então, geralmente, os bons líderes vão ser aqueles líderes, e a gente está nesse novo paradigma, que vão ter a capacidade de ter o maior poder computacional que já foi tido na história. E um analista de compras vai ter esse poder computacional desproporcional, só que ele vai ver aquela máquina respirando para ele. Se ele falar, me fale, ou me fale e compare e relacione, use esse arquivo. Então, a capacidade de fazer perguntas vai dar a capacidade de você poder ser um bom líder. O que deixa todo mundo no ground zero. Mas eu acho que tem uma vantagem dos baby boomers, porque já leram mais livro, têm mais experiência, têm mais repertório. Se souberem usar isso a favor, vão ter uma vantagem sobre, inclusive, as novas gerações que têm menos comparabilidade, repertório, vivência. Então, eu acho uma mudança incrível que a gente vai ver. Né? E olha só, Pedro, eu estava pensando, vocês são um organismo vivo, a Start é uma empresa relativamente nova, uma empresa jovem, que está se transformando com o propósito de fazer uma transformação no mercado. É um negócio interessante, porque vocês estão vivendo, vocês estão se transformando no mesmo tempo em que vocês geram transformação, em termos de missão de organização. Sim. Né? Você podia contar um pouquinho da história de como é que é esse negócio dentro de casa? Como é que é essa loucura, 30 mil pessoas sendo treinadas? Primeiro, vale dizer que eu sou um aluno da SPM. Olha que legal. Né? Eu estava falando, há 20 anos atrás eu estava aqui neste lugar assistindo o Philip Kotler e tal. Tá muito legal, né? Assim, a gente vê como a coisa ela vai se conduzir. Então, a gente tem um propósito que chama provocar novos começos.
provocar novas coisas, não tem a palavra educação, não tem curso, não tem nada. Então a nossa missão é que as pessoas tenham um novo começo. Então, o que a gente fez? Olha que história interessante. A gente estava escrevendo um livro, eu sou um coautor do livro Organizações Infinitas, em 2021. Você me deu esse livro, obrigado. Eu te dei. E a curiosidade é o seguinte, a gente estava discutindo quem escreveu o prefácio. E aquela coisa, chama alguém famoso, não chama alguém e tal. E aí, um dos nossos sócios lá falou, cara, tem um negócio seguinte, tem um negócio que chama GPT, que ele tá com uma IA que consegue escrever texto. Não era chat GPT, não era nada disso. E ele tinha acesso porque ele foi um early adopter desse negócio, 2021, antes dessa coisa toda. E a gente escreveu o primeiro prefácio em AI do mundo. E aí, aquele momento deu um estalo na nossa vida. Falei, cara, esse negócio vai mudar tudo. Desde então, a gente decidiu tornar uma AI First Company. A gente criou uma célula isolada, eu chamo de Área 51, que está longe de tudo, que só estuda AI, e a gente decidiu se tornar uma grande fomentadora do AI no Brasil. Quando a gente fala que tem 30 mil pessoas envolvidas, são 7, 8 produtos, um monte de... Mas a gente está mudando o produto o tempo todo, e está errando, está acertando, e faz presencial, faz no Vale do Silício, faz na China. O grande ponto de qualquer empresa na perpetuidade, o AI é mais um desafio, é a capacidade de você se reinventar o tempo todo. E eu sempre brinco que se reinventar o tempo todo não é o que você adiciona. É primeiro é o que morre seu para entrar uma coisa nova. E a capacidade de matar uma parte sua para entrar uma nova é mais difícil do que simplesmente adicionar coisas novas, né? Então a startup ela vem se matando e se construindo, né? Então muitas coisas que funcionavam em 2021 não funcionam mais. E azar e vão para a próxima, né? É muito bom você comentar, porque buscar novos começos. Uma das coisas que eu gosto de tratar com os alunos é soft skills. Legal. E a habilidade da gente mudar. A única certeza que você tem na sua vida, em todo momento, é que a mudança vai acontecer. Não tenha medo, é importante. Buscar novos recomeços, isso reflete também organizações, né? Eu gosto de ilustrar também um exemplo, eu gosto de filmes. Quando a gente pensa em IA, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Exterminador, Skynet. Aí eu falo para os alunos, não, vamos pensar no Matrix. Sabe quando o Neo olha e vê aquele monte de dados e ele processa aquilo rápido e toma uma ação? Esse é o caminho. Ele teve que fazer rápido com aquele monte de dados e ele teve que tomar uma ação, ele teve que mudar. Nós estamos no meio de uma transformação do ser humano em lidar com a IA. Né? O Piero falou assim, você tem que saber perguntar para receber respostas. Né? Ainda assim, a resposta final ela tem que ser humana. A gente sabe, por exemplo, que já tem inteligência artificial que analisa exames de imagens e dá possíveis indicativos de diagnóstico, mas a decisão final é do médico. A gente não vai poder dizer que a IA vai dizer você tem ou não uma determinada doença e esse é o tratamento. O médico que tem experiência e avaliar outras circunstâncias vai tomar essa decisão. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender agora a perguntar, a gente também tem que desenvolver a maturidade de avaliar e tomar uma decisão em cima de novas opções que serão apresentadas mais fáceis, mais rápido, à sua mão. Professor, seguindo essa linha, o que é preciso fazer para as pessoas estarem mais preparadas para esse mundo? Você já abordou parte dessa questão. Porque eu vejo quando o Piero fala em treinar 30 mil pessoas, eu imagino o tamanho da amostra, o que eles estão aprendendo e lendo e conseguindo chegar em formatos que vão ajudar a transformar uma parcela muito maior do que os 30 mil. Esse é um asset, mas é um asset já de, muito provavelmente, pessoas que estão no mercado, que estão trabalhando no setor da população. É isso. Você está um pouquinho, muito provavelmente, você trabalha um pouco antes, com a matéria-prima ou bruta disso. Como é que você vê esse paradigma? Acho que a vantagem que eu posso dizer que eu tenho de preparar o produto final para o Piero. Mas brincadeiras à parte, a resiliência. As pessoas que elas querem aprender algo novo para mudar, elas têm que estar abertas para aprender algo que antes elas nunca ouviram falar, mas você não pode ter medo de ter uma coisa nova. Toda a minha vida, eu conto às vezes a minha história para os alunos, né? Como que eu cheguei aqui? Olha, o fio de cabelo branco não nasceu branco. Tem uma questão, né? Não existe algoritmo para você acelerar a experiência. E na minha experiência de vivência, o que eu quero dizer para vocês, alunos, é que vocês têm que construir a de vocês. E a única lição que eu aprendi é: esteja aberto a aprender coisas novas. Vocês já estão a partir do momento que vocês estão aqui. O que diferencia
o estudante. Estamos aqui, somos educadores, em níveis diferentes. O que diferencia o nosso público dos que não estão aqui é quem está disponível e quem está aberto a aprender algo novo. Se você não tiver essa resiliência de mudar, de pivotar e outros termos muito técnicos que eu acho que o Piero pode comentar, que tudo se resume, você tem que estar aberto para aprender algo novo que você nunca ouviu falar, sem medo, igual você ensina. Eu ensinei meu pai a usar um celular touch, foi uma experiência única. Se você não tiver aberto isso, você não vai cumprir com o caminho da mudança. Então você vai ficar limitado. Essa é uma habilidade que a gente tem que ensinar desde cedo. Piero, talvez esse seja o momento em que a humildade nunca contou tanto para você poder, como você falou, desaprender, liberar espaço para você aprender coisas novas. Isso é um pressuposto de humildade muito forte. Eu acho que é um pressuposto, é um baita desafio de humildade, né? Ouvindo o que um pouco do professor está falando, acho que a ideia central da vida é o lance de que eu vou passar por muitas coisas difíceis e vou chegar naquele lugar onde eu sempre quis. Vou trabalhar muito, vou me aposentar e ser feliz, achar uma pessoa e vou ser feliz para sempre, enfim, né? E aquela ideia de que depois desse calvário tem uma estabilidade, né? Então, quanto mais para cima você está na carreira, mais senior você está, mais a ideia de que eu cheguei e venci. E tudo é muito mais difícil você falar, cara, eu venci, mas daqui eu vou ter que dar outro salto. E ninguém se planeja, né? Eu sempre brinco, ninguém acorda todo dia, olha no espelho e fala, que bom, hoje eu vou mudar. Você fala, tomara que nada mude, né? Tanto que a gente se conhece e fala, e aí, tudo em ordem? Né? Puta, tem que estar em ordem, cara. Bagunça é ruim, ninguém vai mudar. E acho que esse é um grande desafio, porque a mudança per se ela é um descontrole, no sentido de que as coisas vão sair do controle. E a mudança passa por falar que talvez coisas que eu sei não servem mais, tem que repreender soft skills, hard skills. Então eu acho que vai ser um choque muito grande. E acho que tem vieses otimistas e pessimistas. Eu acho que, como o professor falou, a gente vai descobrir muitas coisas que estão acontecendo. Se você me permite, eu sempre digo que é o seguinte: a gente está no primeiro quarto do século XXI. Se você voltar um século para trás, o primeiro quarto do século XX era cavalo, rádio, baioneta. Vai para o segundo quarto, foguete, né, o começo do computador. Tá. Então a gente está vendo o começo do século XXI, que o primeiro quarto é o primeiro ato. O primeiro ato é esse negócio de rede social, tem negócio de internet aí, apareceu um treco de AI. O primeiro ato acaba agora, em 2025. O segundo ato vai abrir um outro caminhão de desafios para ser o terceiro e o quarto ato do século. Então, quando a gente acha que o século XXI é Netflix, Spotify, essas coisas, cara, isso aí é outra coisa. Esse é o rádio, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito pronto, com a humildade de saber que se você vai ficar nessa terra por mais 30, 40 anos produtivamente, cara, vai ter uns 3, 4 choques sísmicos ainda, que se você não estiver aberto para abraçar isso, você vai ficar no tempo. Eu sempre brinco que a linha de certeza move 10 metros todo dia. Ninguém vai passar dela. Você tem que manter uma distância segura dela. Então, se eu parar agora e falar, não, tudo bem, daqui a um ano a linha de certeza foi mais para frente. Então, o nosso trabalho como líder, como gestor, como pessoa, pós-graduando, graduando, eu não tenho que manter uma distância segura da linha de certeza. Porque ela não está mais parada. Era uma delícia em 1980, né? O que é ser um bom gestor, o que é um varejo, o que é uma carreira, o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior. Era uma delícia, né? Hashtag volta, mas não vai voltar. A coisa vai, né? Então, acho que aí a gente tem que ir junto, né? Só um comentário aqui, uma frase muito boa que você falou. Estabilidade é algo que a gente precisa entender que ela é relativa. Ninguém chegou onde chegou, o Piero, o Estácio e os executivos que transformam empresas, como a gente acabou de ver, né? Pensando em estabilidade. Vou fazer um paralelo com o esporte. Quando você quer alcançar o topo, vamos lembrar do nosso Guga, ou qualquer outro tenista que queira chegar no primeiro lugar. Chegar é um passo. Se manter é outro, às vezes, mais difícil que chegar. A mesma coisa acontece na nossa vida profissional, de educação, no trabalho. Então, assim, estabilidade é algo que, não, eu vou chegar lá, vou ficar tranquilo. Não. Se você se sente assim, você pode estar deixando passar oportunidades, estar se acomodando. Então, abrace isso. Entenda que a estabilidade ela é relativa. A instabilidade é algo onde você tem oportunidades, /risco. Outro dia eu vi uma frase que cada vez mais é preciso de mais coisas para apenas se manter no mesmo lugar, né?
Então, assim, tá tão mais complexo. E, por um lado, você pode abraçar isso como que incrível a época que a gente está vivendo. Porque que incrível você poder estar rodando vários países e ter um seu personal assistant, ChatGPT, que você nunca... Cara, que incrível ter essa exponencialidade. Por outro lado, qual o tamanho do desafio que a gente tem para entender o que está acontecendo, né? Hoje, no dia que a gente está vendo aqui, a primeira propaganda real na TV criada 100% para o algoritmo de AI. De uma marca profissional que está investindo, feito inteiro para o algoritmo. Não teve um filmmaker, não teve um roteirista, não teve um designer, não teve nada. Primeira vez que está no ar. E aí você fala assim, cara, como a cadeia da indústria inteira vai mudar por causa disso? E todo mundo vai ter que entender onde ela vai estar nessa nova cadeia de valor. E é uma nova cadeia de valor. E é onde você cria valor nela. Eu gosto muito de uma frase de Arthur Schopenhauer, que ele fala que num mundo em constante movimento, ou você está indo para frente ou está ficando para trás. Ninguém está parado. Quer dizer, no momento em que você para, você está ficando para trás. Nessa linha aqui que a gente fala de humildade, a gente fala da mudança, eu sou um grande fã dos modelos de liderança mais horizontalizada. Eu acho que é inevitável hoje que as organizações serão feitas e lideradas por quem tem a competência. E essa lógica dos modelos hierárquicos padronizados tendem a ser completamente modificados. Você pensa assim, professor? Penso. Eu vejo, né, que a questão de modelos organizacionais também está em transformação, mas muito influenciado pelas pessoas que formam essa organização. Eu falo, a gente tem vários estudos, né, de empresas sem liderança, né, aquela autogerenciado. Tudo tem que ser testado, tudo tem um limite. O que eu vejo é que nós não estamos mais numa era determinística. Não é mais 0 ou 1, sim ou não, A ou B. Nós estamos numa era probabilística. E quando é probabilístico é cinzento. E tem tons de cinza. Assim também a IA, assim é também dados. Você, como pessoa, tem que saber lidar com essa tolerância a não ter o controle 100% das coisas. Então, numa estrutura, numa organização que seja horizontal, você tem que trabalhar os papéis e responsabilidades, mas você sabe que vai ter os overlaps, vai ter as interseções e que você tem que, rapidamente, com todo mundo junto, porque quando você horizontaliza, é como se fosse uma corrente, né? Um elo fraco pode quebrar toda a sequência. Então, você tem mais responsabilidade, você tem mais o que a gente chama do comprometimento, que é possível, mas para isso tem que se preparar o fator humano que faz parte dessa organização. Algumas organizações não estão preparadas e não estarão por muito tempo, né? As organizações aí de décadas, eventualmente até centenárias. A gente viu essa transformação no mercado financeiro, por exemplo, né? Os grandes bancos e as fintechs, ou qualquer ex-techs que apareçam, elas vêm se transformando e as grandes começaram a observar, deixa eu ver até onde vai, qual é o modelo. Então, os dois lados podem funcionar e fazer um blend, misturar e achar o melhor equilíbrio, mais uma vez, probabilístico, é o melhor para a gente testar e se errar rápido. Ótimo o ponto do professor, porque assim, eu tenho estudado isso muito e acho que a gente está num baita desafio, porque não acho que tem modelo vencedor, né? Então a gente estava acostumado há 10, 20 anos atrás a estudar uma cultura e falar, quero ser como a GE, sei lá, aquelas empresas que eram clássicas. Jack Welch, aí você tinha aqueles caras que eram incríveis e tal. E acho que a gente está vivendo um momento de ausência de modelos, né? Então você tem modelos desde um Nubank, por exemplo, que não contrata estagiário porque não tem tempo para isso, ou um modelo como a Amazon que não tem bônus variável no final do ano. Então assim, você tem modelos que você fala, poxa, então o negócio é não ter estagiário, o negócio é não ter bônus. Depende do seu modelo, depende de onde você está, depende de onde você está da curva. Então eu tenho dito que a gente saiu de uma época de comando e controle extremo. A gente passou por uma moda de sem comando e sem controle, e agora a gente tem que ter um comando estável e uma execução fluida, né? Um controle fluido. Comando estável é uma empresa, você, por exemplo, no seu papel de CEO, cara, é para lá que a gente vai. Agora, o controle é fluido, porque eu vou descobrir, eu vou experimentar, eu vou saber quem tem mais maturidade, eu vou horizontalizar onde eu preciso, verticalizar ou não. Então, a gente acreditar que existe aquele modelo de essa é a minha forma é mais difícil, até porque a gente está num mundo onde as coisas vão mudando de forma o tempo todo.
E hierarquia e estrutura é decorrente de estratégia. E estratégia é adaptativa. Então o contexto muda, minha estratégia tem que ser adaptativa, minha estrutura tem que ser adaptativa. E o meu controle vai ter que ser fluido. Agora, o comando tem que ser estável. Cara, essa é a minha visão, é para lá que a gente vai, esse é o propósito. Então, a gente precisa só não polarizar de novo, né? De controle comanda tudo, ou então não controle comanda nada. Para mim é um bom mix de novo, um comando estável e um controle fluido, que acho que aí é o caminho que a gente vai chegar. E olha só que interessante, né, esse ponto que você está levantando, porque a gente tem uma tendência, um desejo até reptiliano de ter modelo, porque o modelo diminui esforço. Diminui esforço. Diminui o risco, né? Diminui o risco. É óbvio, eu quero ter um modelo porque eu aplico o modelo. E é interessante que se você vem para a ESPM todo dia por um caminho e você toma a decisão de fazer um outro caminho, o seu cérebro incomoda. Porque você, não importa se é o caminho mais curto, é o caminho que ele conhece. Então o desconhecido, por definição, já traz esse tipo de dificuldade. E eu acho muito interessante porque uma das questões na nossa tentativa quase que natural de, mesmo dentro da incerteza, transformar em certezas, são os modelos de gestão. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um professor e ele me deu um exemplo muito interessante, que foi o seguinte: quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? Minha mãe. Ok. Se você tiver um problema de coração, você vai pedir sua mãe para te operar? Não, eu vou pedir o melhor médico que existir. Então a lógica da competência, ela sempre se sobrepõe. Porque não é uma questão de quem você confia e quem você gosta. E ela é situacional. Porque, por exemplo, você pode ter uma pessoa que é, num dado momento, um master em finanças, mas quando o assunto é lidar com as pessoas da área de finanças, ele não é um master, ele é um júnior. Então, mesmo nas relações, a situação demanda e define a ferramenta que você vai utilizar. Essa é uma mudança enorme. E acho que é legal, o professor falou de soft skills, né? É engraçado que, de novo, eu tenho 23, 25 anos de carreira. E as soft skills, ou seja, aquelas competências humanas que eram faladas há 10, 20 anos, mudaram muito, né? Então a gente brinca que tem competências novas. Então, existe uma competência-chave hoje que chama audácia. A capacidade de você olhar e perguntar por que não, né? E a gente foi treinado por um faça porque sim, né? Então, assim, desenvolver a capacidade de olhar aquela coisa, mas por que esse negócio está assim? Por que não mais rápido? Por que não diferente? Porque ainda existe esse processo. E a IA entra exatamente aí. A gente está, além de, obviamente, treinando as pessoas, a gente está ajudando consultivamente a implementar a AI nas empresas. E sabe qual é o maior problema? E o professor deve encontrar isso. Os líderes, às vezes, não sabem nem formular o problema que eles têm. E aí você começa pela ferramenta. Ferramenta é só um martelo. Fala assim, um ChatGPT, um DALL-E, um Midjourney, é um martelo. O martelo, ele serve para quê? Para dar na cabeça de alguém, para pendurar um prego, para construir um móvel. Então, a dificuldade dentro das empresas, inclusive, é identificar problemas que existem. E a gente começa sempre pelo problema. A gente fala, cara, me diga que problema você tem que você resolve sem IA e com IA. E o problema, às vezes, para ali. Porque não é só saber de uma ferramenta. É saber identificar e conseguir olhar o padrão e falar, cara, isso aqui não faz sentido. As pessoas são tão acostumadas a fazer do jeito que fizeram, né? Acostumadas a fazer aquela coisa de longe, que elas não conseguem nem ver aonde incomoda, porque incomoda. Para aí sim a IA entra. Porque a IA, como você falou no começo, Washington, a IA, pela primeira vez, é uma produtividade exponencial. Eu consigo produzir mais qualidade, quantidade e variedade num tempo infinitamente melhor, ou às vezes menos tempo. E um custo muito menor. Pela primeira vez eu tenho produto e recurso ao mesmo tempo sendo multiplicados. Então, a produtividade é exponencial, contanto que eu saiba olhar que um processo não funciona, que o Excel não precisa existir, que o PowerPoint é inútil, que eu tenho que ganhar 10 mil horas de auditoria de uma equipe de vendas. Tudo isso hoje é possível, mas se eu não souber identificar que é um problema, eu escutar ligação do vendedor para fazer auditoria de qualidade de vendas, hoje com a AI eu consigo fazer isso automático. Antes tinha alguém que ficava pegando ligação de vendedor para falar, o cara está atendendo mal ou bem. Se eu não consigo identificar que isso é um problema, nem adianta eu saber de AI. Então a capacidade de ser audacioso, perguntar por que não mais rápido, por que não assim mais barato, é uma competência chave no mundo da IA que acho que todo mundo vai ter que desenvolver. Vamos lembrar um pouco da história, né? A IA, que é considerada um motor cognitivo artificial. Mas antes, não sei se vocês repararem a evolução da tecnologia, e desculpa esse meu lado professor, é sempre bom a gente fundamentar a história até a gente chegar no ponto. Nós acompanhamos computador vencendo partida de xadrez, nós acompanhamos computador respondendo a perguntas, ou melhor, formulando perguntas a partir de uma resposta. Nós acompanhamos computadores atendendo a dúvidas e resolvendo perguntas e respostas.
O que acontece hoje? A IA está trazendo produtividade, como o Piero comentou. Um advogado ele pode produzir muito mais petições usando uma IA, né, e cobrar por isso. Um analista de negócio pode fazer relatórios de risco, de resultados de empresa para análise de mercado financeiro muito mais rápido do que antes ele fazia. Mas se você for usar para uma decisão estratégica de um líder, onde você coloca numa planilha e pede para a IA, escuta, onde eu devo investir? Supondo que eu sei perguntar, eu vou por este caminho ou este? Ela vai te dar toda a fundamentação histórica, descritiva, olhando para trás, e uma possível simulação de futuro. Você, como líder, tem que ter a maturidade de discernimento para dizer, ótimo, eu tenho uma análise de risco mais rápida, eu tenho alternativas e opções mais rápidas. Mas lembre-se que tem variáveis que, se você não colocou para ela, estão fora, desconhecidas, podem acontecer. Às vezes nós, como ser humanos, somente sabemos. Você tem que considerar na sua decisão final. E a audácia, como, né, o Piero comenta, é o sentido de, sim, pergunte, aprenda a perguntar, aprenda a definir. Da mesma forma, a gente está caindo num modelo de comunicação, não mais entre pessoas, mas também com a IA. Vai ter muitos estudos em cima, como você se melhor comunicar com a IA, eu acredito nisso. Mais uma vez, o fator comunicação, que já existe hoje como grandes desafios entre pessoas, vai virar um fator de estudo entre pessoas e a inteligência artificial. O que eu acho que tem um contra-efeito que eu acho que vai ser maravilhoso, que para mim é o plot twist aqui da história, que é o seguinte: a gente geralmente está acostumado num ambiente corporativo extremamente hierárquico, profissionalizado, com gente com pós-graduação na SPM e tal. Mas pensa se você é um pipoqueiro e sabe usar o ChatGPT. A capacidade de você ter uma consultoria estratégica para o pipoqueiro, que ele entender que de graça ele consegue conversar todo dia para achar estratégia, para vender pipoca, aumentar o LTV, atrair cliente. A validade de um pequeno negócio, um negócio desse, é exponencial a capacidade de você diminuir a diferença entre uma grande empresa e uma pequena. E está ao alcance dele, né? Está ao alcance dele, de grátis, ou $10 por mês, qualquer coisa dessa. Agora pensa o seguinte, esse cara nunca conseguia subir um site, agora ele consegue fazer em meia hora. Ele nunca conseguiu ter um aplicativo, ele consegue testar em rápido. Nunca ia criar um vídeo da pipocaria dele. Instagram. Ele nunca ia fazer um Reels, 7 por dia. Ele nunca ia saber fazer um copywriting. Ele ia ter que ter uma agência, um negócio. Então, o que vai acontecer na prática, se existe uma exponencialidade da competitividade do pequeno e médio empresário gigantesca. O que vai criar um novo ciclo de desafio para as grandes. Então, um novo ciclo de incumbente insurgente, diferente daquilo que foi do Venture Capital financiando, é um ciclo agora que é muito mais barato você testar. Então, um fabricante de vassoura, que hoje não ganha nada, mas quiser criar e testar um serviço de aluguel de limpeza, para ele é muito fácil testar amanhã. Bota um site lá com R$10, testa se der, bota R$1.000 no Google e de repente ele está alugando um serviço de limpeza, mas ele é um vendedor de vassoura. Não vai precisar contratar uma grande consultoria, montar um grande back estruturado de tecnologia, não vai precisar uma grande agência de publicidade. Então, tem um lance da competitividade e uma normatização do que é estratégia que vai ser incrível, que vai botar mais pressão nas grandes empresas ainda. Voltando ao ponto quando vocês falaram da questão do planejamento, eu acho que os desafios de serem preditivos e prescritivos estão ficando cada vez maiores. E ele entra na questão da audácia, você falou há pouco, né? Porque grandes corporações fazem planejamento sim, lendo o que aconteceu no passado, projeta alguma coisa e joga para o futuro. Interessante uma coisa que aconteceu comigo na minha empresa. Eu comecei a fazer uma mudança de mindset ainda sem essa visão sistêmica de analítica, porque eu não tinha elementos, eu não tinha essa capacidade interna. Mas após 2 anos de avaliação, eu percebi que nós crescemos praticamente 50% de uma coisa que não era projetada. Então, quando eu só olhava para trás e projetava, eu estaria vendendo metade do que eu venderia. Quando a gente mudou a perspectiva do approach no mercado, eu comecei a ter 50% a mais de venda. Não porque eu fiz uma leitura antecipada da oportunidade, mas, ao mesmo tempo, a pergunta que vem é: o quão melhor a gente pode ser se a gente começar a olhar mais os modelos das possibilidades e ser mais preditivo, e há essa possibilidade com a AI, correto? Vou deixar o professor falar tecnicamente e depois eu vou dar minha visão mais anárquica. Vamos lá. Vamos lá. Quando você pensa em dados, né, e a IA ela só chegou onde está hoje porque tem uma história de tratamento de dados, de Big Data. Né? Deixa eu contar uma história de transformação da indústria de entretenimento, música. Eu tive a oportunidade, eu gosto de rock. Eu sou fã do Iron Maiden.
Há 10 anos atrás, em 2014, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Bruce Dickinson para empresários. Ele não estava no palco dando um show, ele estava vestido como nós, dando uma palestra. Uma das coisas que ele falou que me marcou há 10 anos atrás é assim, no passado, 2014, no passado, nós fazíamos show para lançar um álbum. Hoje, eu lanço o álbum para saber onde eu vou fazer show. Isso transformou a indústria de produção musical. Não tem mais o controle das produtoras. O que o artista, né, nesse segmento, teve que fazer? Ele teve que mudar. Antes, não vou colocar minha canção, né, minha música, compartilhar na internet. Eu fui usuário de Napster. Eu fui usuário, né, daqueles compartilhadores de MP3 no passado. E era uma busca, uma caça às bruxas por pirataria. Hoje, olha o que a gente tem. Olha as plataformas de música que nós temos. O artista lança a música, ele sabe que ele, se fizer show no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Curitiba, em São Paulo, ele vai arrebatar, porque onde ele vai ganhar muito dinheiro são nos shows. Então, voltando ao ponto de transformação, isso é uma questão de observar. Sem dúvida, tem que olhar o histórico. Eu tenho que saber o que está acontecendo na minha empresa. Eu tenho que olhar oportunidades, fazer projeções, mas aqui tem um detalhe pequenininho, que é, eu não preciso fazer projeção somente amarrado ao que eu passou no retrovisor. Eu posso simular, simulação, né, de possíveis cenários. Um termo muito forte, a simulação de Monte Carlo, coisa simples, que qualquer um pode fazer e eu ensino na aula. Se você consegue fazer isso, você tem ideia de possíveis resultados futuros, escolha um e tome o risco para cumprir. Se não deu certo, volta e tenta o outro. Então, essa transformação de postura, você tem os dados, você tem a capacidade de fazer isso mais rápido, você só tem agora que mudar o mindset, mudar a cultura de tudo que o Piero comentou, para que você dê esse passo diferente do que você sempre fez. Saia da zona de conforto. Nós somos contra a zona de desconforto por natureza. Mas a gente precisa sair para poder mudar. Respeitando o estudo, professor, que eu estudei bem menos que ele, inclusive. O que a gente tem pensado, né? A gente tem acho que pegando o teu ponto, a gente mede o futuro usando a regra do passado, né? Então a gente geralmente constrói planos mais 10 menos 10, mais 5 menos 5, tal, porque é mais lógico e é dentro do alcance do capturável. Até porque as projeções de cenários complexos, é tão complexo, tanta variável, que a não ser que você contrate uma mega consultoria de mais de 1 milhão, você vai fazer meio no Excel, puxa a fórmula, assim... Aí... E ninguém previu uma pandemia. Exato. Então, o que eu sempre penso é o seguinte, não existe dados sobre o futuro. Não existe dados reais, assim, puta, em 2026 vai ser. Tanto é o fato de que ninguém previu a pandemia, ninguém previu o Nubank, ninguém previu o Mercado Livre, ninguém previu o AI. Tá aí o tempo todo. Então, eu sempre brinco que a gente criou uma lógica de gestão de que a gente constrói um planejamento do presente para frente como se o futuro estivesse lá e a gente estivesse indo em direção ao futuro. Né? Em 2027 será. O que eu brinco é que, na verdade, o futuro está vindo em nossa direção. Se a JLL ficar parada, o futuro chega. E vai chegar na tua cara. Então, na prática, a dinâmica de presente para futuro é quase aqueles filmes que a gente vê na sessão da tarde, que o meteoro está vindo. Quando você vê o meteoro vindo, você descobre se ele vai passar. Se ele vier para cima de você, a sua estratégia é como eu pego ele antes. Né? Então, o futuro, para mim, a variável móvel é o futuro. O AI vai chegar, o metaverso vai chegar, o NFT vai chegar, a transformação vai chegar, a plataformização vai chegar, a servicialização vai chegar, o pequeno vai chegar. Então, quando eu começo a mapear os sinais de futuro, eu começo a me antecipar em choques possíveis. E eu começo a usar o futuro a favor. Eu estava brincando ali atrás, antes da gente conversando, é que o futuro já existe, só que ele está mal distribuído. Então, quando eu vou para a China, eu vejo uma versão de futuro. Depois eu volto para o passado aqui no Brasil e descubro o que desse futuro vai me pegar e o que eu posso aproveitar. Então, quando eu rodo o mundo, a vantagem de estar no Brasil é que a gente está um pouquinho atrás. E essa é uma baita vantagem, porque uma viagem para qualquer um desses lugares, uma experiência, estudar outros mercados, são pedaços de futuro já existentes, que eu posso decidir qual deles eu quero antecipar. Por isso que eu digo que a vantagem competitiva de uma empresa hoje é quase uma profecia autorrealizável, que é fazer algo que já existe antes dos outros, até o momento que essa janela fecha de oportunidade. Então, não tem mais uma vantagem competitiva sustentável. Tem um momento no tempo e espaço onde se aproveita aquela vantagem, porque cedo ou tarde, tipo Indiana Jones, assim, a porta vai fechar e o chapéu vai ficar. Então,
a astúcia, vamos falar assim, de ler o ambiente e saber o tempo, para mim é uma questão temporal, são janelas temporais que fecham. Professor, como é que é a preparação? Porque tecnicamente a gente percebe que tem um crescimento enorme, mas os soft skills nunca foram tão importantes. Por exemplo, a minha empresa acaba de lançar o que ela espera do profissional do futuro. Olha, sem exagero, 70%, 80% está na parte soft. Eu tive uma conversa com um grande amigo que é CEO global, brasileiro, que é CEO global da Egon Zehnder, e ele disse que quando eles estão procurando CEOs, agora o nome do jogo é exatamente soft skills. Como é que é lidar com essa parte dos soft skills em um grupo de pessoas que tecnicamente vem se desenvolvendo? Você disse no início da conversa, eles estão numa fase de ganhar conhecimento, não necessariamente a praticar o conhecimento. E nesse aspecto vem, indiscutivelmente, as inter-relações, a capacidade de lidar com o erro. Eu acho que talvez seja um dos maiores dilemas da geração atual. Como é que a gente lida com o erro no mundo do like? É o maior desafio, né? Eu vou falar algo meio clichê, que já foi falado bastante se você olhar. E eu falo para os meus alunos, e eu falo para os meus filhos. Você é contratado ou selecionado pelo hard skill que você tem, pelo que você adquiriu de conhecimento, pela pós-graduação, pela graduação, pela certificação. Eu tenho uma vida de certificações técnicas e além do estudo acadêmico. Mas você só fica se você tiver soft skills, comportamental. Aliás, você sai das organizações, na maioria das vezes, por fatores comportamentais, não pelo hard skill. Raramente acontece. Você não tem a competência. Aliás, diga-se de passagem, competência é o quê? É soft skill. A competência é você combinar um hard skill com aplicabilidade. E a gente que está do lado acadêmico, a gente tenta sempre ilustrar isso para o aluno. Tudo que você aprender aqui, você tem que saber aplicar. E eu gosto de trazer casos de uso, eu gosto de ilustrar. Eu tive uma vez, né, eu estava no início da minha carreira, eu tive um chefe que ele falou assim, né, uma vez para mim, você pode saber muito de um produto, mas se esse produto não vende, por que eu preciso de você aqui? Então, você sabe como vender esse produto, você sabe como vender você. Então, você precisa desempenhar um papel comportamental que não é ruim você falar assim, olha, não é marketing exagerado, é uma competência sua de dizer, esse produto ou essa habilidade, ela serve para trazer este resultado se for aplicado desta forma para este caso de uso. Agora, você desenvolve cada vez mais soft skills numa dimensão que não tem jeito, né? É igual educar a criança, você tem que viver. Eu posso ensinar contando minhas histórias. Você tem histórias, Piero tem histórias. Eu posso ouvir, eu adoro escutar histórias porque eu gosto de aprender. É igual que o meu pai falava. Eu te conto coisa, mas você vai ter que passar e errar para aprender porque você não vai me ouvir. Isso é uma capacidade de aprender, né? Uma habilidade soft skill, de comportamental, de ouvir alguém que viveu e levar em consideração mais e não achar que eu acredito é o que vai funcionar. É não achar que se não for do meu jeito, não vai funcionar. Ou é achar que uma reunião de feedback, numa avaliação que todas as organizações fazem, eu estou sendo perseguido. Você tem que saber que você erra, que você tem defeitos, e que não é ruim você escutar isso de alguém. É para você melhorar. Se alguém não te fala isso, você pode estar numa ilusão. E nós temos líderes que, eventualmente, passam por um problema desse, né? Nós temos líderes no Brasil, fora, que têm uma dificuldade para encontrar o próprio defeito. A pergunta mais difícil que se tem numa entrevista, me fale um defeito seu, ou, vou arrematar, né? Me fale uma vez que você errou, o que aconteceu? Como é que você ensina isso? Você precisa viver, você tem que ter situação. Então, o soft skills é um desafio. Eu tenho essa preocupação com meus alunos, a escola, a SPM tem. Nós temos colocado cada vez mais questões comportamentais nas avaliações durante o conteúdo da disciplina, para que eles entendam que relacionamento dentro de um grupo de trabalho é importante, né? Avaliar o colega de trabalho é importante, eu contei para o Piero do exercício.
Isso é algo que a gente ainda está desenvolvendo. Como que eu capacito comportamentos em pessoas? Bom, estamos chegando próximo aí ao fim. Eu queria, Piero, eu queria ouvir considerações finais de vocês dois, mas eu queria primeiro te roubar um pouquinho desse teu cérebro brilhante e te fazer uma pergunta. O que eu deveria dizer para o meu time amanhã sobre esse mundo, sobre o que eles deveriam estar atentos? Eu acho que, de novo, né, estar atento e estar curioso é importante todo mundo. Eu acho que a gente está descendo no funil da AI, que é o seguinte. Primeiro, ninguém ouvia falar. Agora todo mundo já vai falar e brincou no ChatGPT. Um monte brincou, esqueceu, achou divertido fazer uma receita de bolo. Eu acho que agora, amanhã, eu falo assim, cara, pensa no seu dia de hoje e aonde você está perdendo tempo. O que eu acho que vai mudar agora, para o último pensamento, é o seguinte. Existe uma nova noção do que é improdutivo, que mudou muito. Porque a gente foi filhos da melhoria contínua. Quando você passa no corredor de uma empresa e vê todo mundo com o Excel aberto, até semana passada você falava, nossa, que bom tá todo mundo trabalhando. Agora você vai pensar, nossa, tá aqui fazendo o que neste negócio aqui, fazendo um PROC-V? Deve ter um jeito mais fácil de fazer. Então a gente vai precisar treinar o olhar para um novo improdutivo, para uma nova improdutividade. Então eu acho que a primeira coisa para todo mundo pensar é assim, me fale onde você está perdendo tempo que você acha que não deveria. Deve ter um jeito que a AI resolve isso mais fácil. Vamos testar, experimentar, e a partir do momento que a gente experimenta, a gente escala. Então primeiro eu sei, depois eu testo, depois eu valido e escalo. E essa é a sequência certa. Primeiro você descobre, depois você testa, depois você valida e escala. O recado que eu daria, né, complementando o Piero, é pense o que mais que você poderia estar utilizando, experimenta. Experimenta e se você errar, é uma forma que você aprendeu que não funciona. Se você trabalha, por exemplo, com desenvolvimento, experimenta desenvolver de forma diferente. Ou se você trabalha com suporte, você precisa experimenta buscar a solução de uma forma diferente. Acho que o grande diferencial de pessoas é você sair, mais uma vez, estou voltando no assunto, sai um pouco do seu repetitivo, da sua rotina, nem que seja um passo de cada vez, porque é uma mudança de hábito. Um passinho de cada vez, faça uma coisa diferente que você nunca fez no trabalho e pensa como a IA poderia, né, talvez experimentar. A gente falou de AI, falou de tudo e no fim do dia nós falamos de gente. É gente o tempo todo. É gente o tempo inteiro. Não deixa de ser, né? Outro dia eu vi uma frase que é o seguinte, a IA não vai roubar o emprego de ninguém, ela vai roubar de quem treinou a vida inteira para ser igual a um robô, né? Então assim, o robô vai roubar o emprego de quem treinou para ser robô, né? Que é o oposto do que é ser humano, né? O ser humano só está aqui porque ele inventou o microfone, inventou a cadeira, inventou o copo, inventou o telão. A gente só está aqui na humanidade do jeito que é porque teve um humano que falou, cara, por que eu sento no chão, não sento numa cadeira? Empilha 4 pazinhos, tá? Errou, aí ficou em pé, falou, temos uma cadeira. Então a gente só está aqui por causa disso. Então o que é mais humano e mais verdadeiro é a inventividade, a improviso, a capacidade de ser criativo. Então eu acho que é um resgate da humanidade num viés otimista, onde a gente vai deixar de ser repetitivo e vai passar a ser de novo de construção. Vai ter muitos desafios além disso, mas eu acho que começar por aí é um bom caminho. Seria correto dizer que tirar as pessoas da zona de conforto para que elas evoluam para uma zona de aprendizagem, mas que elas não cheguem na zona do pânico, seria uma boa definição? Eu tenho dito que é o seguinte, a gente tem que parar de falar de sair da zona do conforto, a gente tem que falar que é ampliar a zona de conforto. Eu preciso ficar cada vez mais confortável e cada vez sendo mais desafiado. Porque o desafio não vai parar. Eu preciso estar confortável no desafio. A minha zona de conforto tem que aumentar. Porque cada vez que te desafiarem, você tem que falar, cara, eu consigo. E aí você vai ampliando a sua zona de conforto. Então a questão não é desconfortável. A questão é até onde eu fico confortável na transformação. E acho que esse é o grande desafio. Como a gente amplia o nosso conforto num ambiente extremamente volátil de transformação. Não é dentro e fora. É qual o tamanho, né? Legal. Seria como estender sem distender. É isso. Legal. Esse é o nosso baita desafio. Bom, gente, eu queria agradecer muito a vocês aqui, o Piero Franceschi, CEO da Startse, e ao professor da SPM, Samir Nassif Palma, por terem aceitado o nosso convite. E, claro, não poderia deixar de agradecer você que esteve conosco até aqui. Se você quiser acompanhar os episódios da temporada anterior e mais conteúdos relevantes, basta acessar as plataformas de streaming, as redes sociais e o site da JLL. Um abraço e até o próximo Conexão C-Level. Gente, muito obrigado. Obrigado.